Você já teve um único momento que destruiu seu mundo inteiro. Eu tinha tudo, uma esposa de coração puro, um lar tranquilo nos subúrbios, um futuro que parecia inquebrável. Mas uma mensagem de texto secreta na calada da noite explodiu minha vida em 1000 pedaços. A mulher em quem eu mais confiava era uma mentirosa, uma traidora, me apunhalando pelas costas com um plano frio e calculado, mais sombrio do que qualquer drama de TV. O que você faria? Perdoaria e esqueceria, ou desapareceria silenciosamente e os faria pagar? Junte-se a mim enquanto eu o guio pela loucura da dúvida, pela agonia da traição e pela batalha feroz entre a verdade e a mentira. É aqui que a confiança termina e a dor começa. Se você já esteve à beira da confiança e da traição, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Agora, prepare-se, o drama está prestes a se desenrolar. Dizem que toda história de amor começa com uma faísca. Mas a minha parecia um nascer do sol, ofuscante em seu calor, cheia de promessas e esperanças, e perigosamente fácil de acreditar. Ainda me lembro do meu primeiro vislumbre verdadeiro de Kelly naquele café lotado do campus, a luz do sol refletindo em seus cabelos, sorrindo como se nunca tivesse conhecido nada além da felicidade. Para um homem como eu, já marcado por algumas decepções, era inebriante. O jeito como ela ouvia, o jeito como sua risada enchia o ar, tornava o mundo silencioso. Isso me fazia querer ser melhor, apenas para ser digno de sentar à sua frente. Nossa história se desenrolou como um sonho esculpido em todos os contos de fadas do Centro-Oeste. A família de Kelly me conquistou instantaneamente, seu pai, o arquétipo da decência de cidade pequena, grelhando bifes no quintal enquanto sua mãe preparava limonada e contava histórias sobre namorados do ensino médio. Suas irmãs, gentis, mas com olhar aguçado, zombavam de mim por causa do meu jeito citadino, mas rapidamente me aceitaram como uma delas. Os jantares de domingo se tornaram sagrados, jogos de tabuleiro espalhados por velhas mesas de madeira, cachorros latindo no quintal, risadas e quando pelas janelas abertas. Atrás de portas fechadas, porém, eu carregava sombras que Kelly parecia não notar. Minhas dúvidas sussurravam, a felicidade era realmente tão fácil, tão completa. Poderia um homem como eu, tão acostumado a se defender sozinho, merecer de verdade uma mulher que acreditasse na bondade incondicional? Passávamos os fins de semana fazendo piqueniques em parques da cidade, contando piadas internas, cochichando sobre nossos sonhos para o futuro. Kelly queria trabalhar com marketing, mudar o mundo com uma campanha publicitária honesta de cada vez. Contei a ela sobre minhas esperanças de abrir um negócio. Ela abriu um sorriso largo, disse que acreditava em mim, que juntos poderíamos realizar qualquer sonho. Ela via beleza na minha simplicidade. Veja só o que importa, John, dizia ela, acariciando meus dedos marcados por cicatrizes. Isso é raro. Isso é real. Houve momentos que só uma verdadeira história de amor americana consegue capturar. Fogos de artifício do 4 de julho em um cobertor perto do rio. O dia de ação de graças com as duas famílias espremidas na mesma sala, o pai dela fazendo brindes constrangedores, minha mãe chorando de rir com a gentileza da Kelly com minha avó doente. Corridas noturnas no Target, comida chinesa barata depois de um dia ruim, encontrá-la dormindo no sofá com o nosso filhote de beagle no colo, tudo começou a parecer uma eternidade. Mas, como em todo começo perfeito, algo sempre se esconde sob a superfície. Apesar de toda a alegria. A primeira grande briga sobre finanças, as inseguranças da Kelly sobre começar a carreira, minhas noites sem dormir lutando com o passado, não desapareceram de fato, não é? Mesmo os dias mais ensolarados têm potencial para tempestades. Aos poucos, rachaduras se formaram naqueles cenários ensolarados de subúrbios. Meu melhor amigo, Derek, brincou certa vez depois de um churrasco, cuidado, cara. Garotas como a Kelly. Às vezes, elas superam caras simples como nós. Eu ri dele, mas suas palavras permaneceram. A irmã da Kelly, June, me puxou de lado depois da nossa festa de noivado, só proteja o coração dela, John. Ela confia muito fácil. Mas naqueles dias, nada parecia impossível. Até nossas discussões pareciam lembretes gentis de que o amor superava qualquer coisa, um lembrete de que nós dois, feridos, imperfeitos e esperançosos, havíamos escolhido esta vida juntos. Quando finalmente coloquei aquele modesto anel no dedo de Kelly, sob um carvalho cintilante no quintal dos pais dela, ambas as famílias comemorando, luzes de corda tremulando acima, senti como se o próprio destino tivesse declarado: isso, finalmente, é o que significa ser completo. Nossa lua de mel na cabana à beira do lago tornou-se o cenário para promessas sussurradas antes do amanhecer, proteger um ao outro, nunca desistir, sempre acreditar no bem. Mas nenhuma história, nem mesmo a nossa, está imune à atração lenta e invisível da dúvida e da mudança. O que começou na inocência e nos sonhos logo enfrentaria questionamentos, tentações e traições que nenhum de nós jamais previu. E assim, enquanto o sol se punha nos dias mais felizes das nossas vidas,
nem Kelly nem eu percebemos que uma tempestade já se formava muito além do horizonte, uma tempestade que me forçaria a questionar não apenas o amor dela, mas o meu próprio valor. As rachaduras que mal haviam começado a aparecer eram só o começo. Dizem que o casamento não se resume a grandes gestos, mas sim a rotinas tranquilas, idas ao supermercado no domingo, filmes de sexta à noite no sofá, risadas compartilhadas entre panquecas queimadas e confissões sussurradas no escuro à meia-noite. Por um tempo, Kelly e eu construímos uma vida que parecia inabalável, um simples ritual americano de cada vez. Eu observava perseguir suas ambições em marketing, cheia de otimismo de olhos arregalados e sessões de estudo até altas horas da noite com os livros abertos em nossa pequena mesa da cozinha. Continuei subindo a escada da logística, às vezes voltando para casa coberta de estresse e poeira da cidade, mas sempre sabendo que um sorriso, e talvez uma piada sarcástica, me esperava na porta. Nosso apartamento dava para um parque arborizado nos subúrbios. Em algumas manhãs, eu encontrava Kelly ajoelhada sobre o jardim da varanda, dando vida a ervas teimosas, cantarolando velhas canções country que a lembravam de casa. Eu adorava esses momentos, eles eram a prova de que a felicidade pode ser cultivada com bastante cuidado e luz solar. Fazíamos churrascos no quintal para nossos amigos, Derek e sua esposa Liz, meu amigo de infância que virou irmão, Priya, colega de trabalho de Kelly, cuja sagacidade afiada nos mantinha honestos, até mesmo o Sr. Walker, nosso vizinho intrometido do andar de baixo que nunca recusava uma cerveja. Para o mundo exterior, éramos a imagem da satisfação. Mas rachaduras, pequenas, quase invisíveis, começaram a surgir. Começavam com as menores coisas. Kelly cancelava sua yoga de quinta à noite para trabalhar até tarde em uma campanha. Ela parou de falar sobre sonhos de marketing e começou a se concentrar no stress, nos prazos e em como simplesmente não se sentia boa o suficiente em comparação com seus colegas. Às vezes, eu acordava e encontrava olhando para o celular no banheiro, com o rosto tenso e cansado, digitando mensagens que ela alegava serem apenas conversas de grupo de trabalho. Tentei ignorar. Todo mundo muda depois do casamento, certo? Mesmo assim, senti uma pontada de algo parecido com ciúmes quando ela riu mais alto de uma mensagem da Priya do que de qualquer coisa que eu tivesse dito a semana toda. Dei de ombros, dizendo a mim mesma que ela precisava do seu próprio espaço, até que ela começou a se esquecer dos nossos pequenos rituais. Perder as ligações de domingo com a família. Pular as nossas corridas de sábado de manhã no parque. Nossas rotinas, antes inquebráveis, pareciam cada vez mais frágeis. Meu melhor amigo Derek foi o primeiro a dizer isso em voz alta, depois de uma de nossas viagens improvisadas tarde da noite: não deixe que esse trabalho dela atrapalhe vocês, cara. Eu já vi isso acontecer, ambição só é saudável quando vocês estão remando juntos. Assenti, mascarando meu medo com um sorriso cansado. Mas em casa, os silêncios entre Kelly e eu se tornavam mais pesados. Certa noite, observei-a aprimorar seu currículo para uma promoção que parecia desesperada para conseguir. Pela primeira vez, me perguntei se ela via nossa vida juntos como um estágio a ser superado, não um refúgio para o qual voltar para casa. A tensão fervilhava sob a superfície. Kelly me repreendeu por coisas triviais, um sapato perdido, um comentário descuidado sobre o jantar. Quando tentei falar com ela, ela me dispensou: estou com muita coisa na cabeça, John. Você não entenderia. Os olhos dela passaram por mim, focando em algo muito além das paredes da nossa sala de estar. Eu dizia a mim mesma que ela estava apenas estressada, que esse era o custo de perseguir grandes sonhos em uma cidade grande. Mas cada sorriso começou a parecer ensaiado, cada beijo relutante. Às vezes, eu ficava acordada, repassando nossas primeiras promessas e me perguntando se todos os casamentos se encaixam nesse estranho espaço intermediário, onde a parceria se torna coexistência e o amor se torna resistência. June, a irmã mais velha de Kelly, veio visitá-la num fim de semana, o que aumentou a tensão quase imediatamente. Enquanto tomávamos café, ela me puxou de lado: ela sempre foi ambiciosa, mas não deixe que a determinação dela engula quem vocês dois são. Converse com ela, John, antes que a distância fique grande demais. Eu tentei. Tentei mesmo. Mas cada conversa se transformava em atitude defensiva, com Kelly insistindo que precisava de liberdade e eu lutando, em silêncio, com meu próprio medo de não ser o suficiente. Até nossos amigos mais próximos, Derek e Liz, notaram o frio. Num churrasco, flagrei Liz me lançando um olhar compreensivo, como se sentisse que eu estava me segurando por um fio. Com mais frequência, eu me encontrava sozinha em nosso apartamento, com o perfume de Kelly como um eco que se esvai. Cada cadeira vazia, cada noite silenciosa, era uma sombra crescente onde o amor costumava viver. E nesses momentos, comecei a entender uma verdade aterradora: a felicidade, por mais cuidadosamente construída que seja, pode começar a ruir de dentro para fora. O que eu não via, o que me recusava a ver,
era que as sementes da dúvida não estavam apenas na minha imaginação. Elas já estavam brotando em algo que nenhum de nós conseguia controlar. E à medida que o mundo de Kelly crescia e o meu diminuía, a distância entre nós começou a parecer um abismo. Só mais tarde eu perceberia o quanto nós dois já tínhamos caído. É estranho como a traição não se anuncia de repente. Ela se infiltra como água, silenciosa, paciente, encontrando cada fresta que você era ingênua demais para perceber. No começo, confundi as noitadas de Kelly com ambição, seu novo guarda-roupa com confiança, sua distância com exaustão. Eu queria acreditar. Mas acreditar, eu aprenderia, pode ser a coisa mais perigosa quando a verdade quer desesperadamente ser vista. Começou com ligações que terminavam assim que eu entrava no quarto e mensagens de texto para contatos que eu não reconhecia. Kelly, que antes deixava o celular no balcão para qualquer um ver a previsão do tempo ou tocar uma música, agora o segurava como uma tábua de salvação, com os olhos se movendo rapidamente quando meu olhar se demorava um pouco mais. Depois veio o colega dela, o novo gerente, Marge. No começo, ele era apenas um nome, alguém que fazia parte das histórias de Kelly sobre o escritório. Ele era brilhante, ela dizia, com uma carreira que deixava todos boquiabertos. Ela repetia os conselhos dele no jantar, com os olhos brilhando de um jeito que eu não via há meses. O Marges acha que eu tenho potencial de verdade. Ele diz que esta é a minha hora de me libertar, de parar de viver mesquinhamente, ela dizia. Normalmente, eu sorria e concordava, querendo compartilhar a empolgação dela. Mas naquela noite, a empolgação dela estava tingida de algo cru. Algo que eu não conseguia nomear. Priya, sua espirituosa amiga de trabalho, também percebeu. Em um jantar, Priya se inclinou sobre a mesa, com os olhos semicerrados. Cuidado, Kel. Parece que seu chefe gosta de confundir os limites entre mentoria e outras coisas. Kelly revirou os olhos, rindo da situação. Mas o jeito como suas bochechas curaram me disse que Priya não estava errada. Em casa, murmúrios substituíram nossas conversas noturnas. Ela ficou esquecida, distraída, agitada. Eu encontrava recibos de restaurantes que nunca frequentávamos juntos, ouvia sua risada, aquela risada doce e musical, no corredor, o telefone bem apertado contra o ouvido, a voz abafada atrás da porta fechada do quarto. Derek assistiu a tudo se desenrolar em tempo real. Uma noite, enquanto comíamos asinhas de frango no nosso bar favorito, ele disse o que eu não consegui: se você não perguntar a ela o que está acontecendo, vai acabar passando mal, cara. Ela não é a mesma. E você não é cego. Eu queria confrontá-la, gritar, exigir a antiga Kelly de volta. Mas eu estava com medo, não apenas de perdê-la, mas de perder quem eu era se deixasse a amargura criar raízes. Então, me tornei um detetive em casa, reunindo pistas discretamente. Cronogramas, faturas, mensagens meio confusas que não faziam sentido. Certa noite, eu a vi saindo escondida para uma reunião tardia. Seu perfume era forte demais, suas respostas, ensaiadas demais. Quando voltou, horas depois, evitou meu olhar, passando por mim como um fantasma. Fiquei acordado, ouvindo a água correndo no banheiro, seu telefonema sussurrado cortando o silêncio. Os dias se transformaram em semanas. Cada vez que Kelly falava de Marge, elogiando sua genialidade, citando seus conselhos de vida, seus olhos se fechavam, como se ela estivesse em outro lugar completamente diferente. Ela começou a me criticar de pequenas maneiras, minha falta de ambição, meu apego à rotina, meu me conformar com o comum. A pessoa com quem me casei, que antes adorava a nossa vida simples, agora parecia envergonhada por ela. A portas fechadas, comecei a entrar em parafuso. Será que eu era o problema? Será que eu estava segurando-a, sufocando seus sonhos? Ou será que havia realmente algo, ou alguém, afastando-a? A ferida final veio numa manhã de sábado. Limpando a cozinha, notei o laptop da Kelly aberto e desbloqueado, com as notificações de e-mail apitando. Tentei desviar o olhar, mas o assunto do e-mail me atingiu como um soco no estômago. Sobre ontem à noite, mal posso esperar só por nós. Prometa que tomará uma decisão em breve. Uma onda de raiva e desgosto me atingiu. Minhas mãos tremiam quando fechei o computador. Naquela noite, observei-a atentamente, memorizando cada gesto como se estivesse procurando pela garota que um dia conheci. Ela pressentiu algo, lábios apertados, olhar desviado. Pela primeira vez, me perguntei quais aspectos da nossa vida juntos, nossas risadas, nossas promessas, até mesmo nossas brigas, haviam sido verdadeiros. Mas eu não estava pronta para explodir. Ainda não. Ainda havia muita coisa que eu não entendia e muita coisa em risco. Em vez disso, construí uma guerra silenciosa dentro de mim, entre confiança e desconfiança, amor e ressentimento. Comecei a registrar, discretamente,
tudo o que parecia errado. E durante todo esse tempo, Kelly se distanciava cada vez mais, uma estranha com o rosto da mulher que eu amava. Em seguida, vem a busca pela verdade, evidências, segredos revelados e uma decisão que mudará tudo. A fachada está se desintegrando. A vida dupla não está mais escondida. O que acontece quando a ilusão finalmente se desfaz? Dizem que o momento em que você descobre a verdade é mais forte do que qualquer golpe. E para mim, esse momento veio envolto no silêncio do nosso apartamento, uma noite fria de outono em que a suspeita finalmente se transformou em certeza. Durante semanas, vivi como um homem dividido em dois, meio torcendo para estar errado, meio me preparando para a inevitável decepção amorosa. Cada detalhe se misturava à dúvida, o perfume que ela nunca costumava usar, as risadas ao telefone, os encontros enigmáticos a qualquer hora. Comecei a registrar recibos, anotações no calendário, registros de cada mensagem de texto tarde da noite e ausência inexplicável. O sono me abandonou, substituído por uma dor lancinante de expectativa e medo. A última peça caiu numa terça-feira. Kelly saiu às pressas para um jantar de trabalho, e seu telefone. Sua tábua de salvação para todos os segredos foi acidentalmente deixado desbloqueado no balcão da cozinha. Eu não deveria ter olhado. Mas olhei. Lá estava, conversas com Marges, confissões e planos sussurrados em sombras digitais. Mal posso esperar para te ver de novo esta noite. Ele continua tão sem noção. Fotos, borradas de urgência. Palavras que cortam mais fundo do que qualquer lâmina. Minhas mãos tremiam, o coração batia forte o suficiente para abafar toda a razão. Raiva, tristeza, humilhação, tudo me atingiu ao mesmo tempo. Naquele instante turvo, o amor não morreu, simplesmente se retraiu em algo frio e cortante, algo que eu não reconheci. Naquela noite, pela primeira vez em nosso casamento, vi Kelly como uma estranha. Ela chegou tarde em casa, fingindo exaustão. O cheiro de colonia cara impregnava sua pele. Ela evitou meu olhar, murmurou algo sobre estresse e desapareceu no banheiro. Sentei-me na sala, com os dedos firmemente agarrados à beira do sofá, lutando contra a vontade de confrontá-la com cada emoção crua em meu peito. Mas não o fiz. Ainda não. Em vez disso, liguei para a única pessoa em quem podia confiar, Derek. Ele ouviu no silêncio da garagem, com a raiva fervendo na voz. Cara, não deixe ela te convencer do que você sabe. Proteja-se. Consiga provas. Ela precisa encarar o que fez. Então, liguei para uma advogada, Patrícia, dura e perspicaz, recomendada pela esposa de Derek, Liz. Ela examinou as evidências com uma calma clínica, fotos, mensagens, cronogramas. Você tem mais do que o suficiente, ela me disse. E do jeito que ela lidou com isso, ela quer mais do que o seu coração, John. Ela quer o que você construiu. Você precisa atacar primeiro. Os dias seguintes pareceram viver fora da minha própria pele. Reuni mais, copiei arquivos, fotografei mensagens, construí uma linha do tempo de mentiras. Agi como um marido leal, enquanto ardia por dentro. Até Priya, ao me ver no almoço, percebeu minha turbulência. John, às vezes as pessoas que mais amamos se transformam em estranhos. Aconteça o que acontecer, não se perca na tempestade dela. O confronto não foi uma briga. Foi um acerto de contas. Na sexta-feira à tarde, imprimi tudo, os textos condenatórios, as fotos, uma carta contando a verdade em detalhes implacáveis. Deixei tudo na mesa da cozinha, ao lado da minha aliança de casamento. Fiquei olhando para ela por um longo tempo sob a luz fraca, pensando em cada promessa que já havíamos feito, na dor da decepção nos olhos do pai de Kelly, no riso de suas irmãs agora perdido para sempre naquele momento. Então, arrumei minhas malas, coisas essenciais, algumas lembranças, e fui embora. Nenhuma palavra. Nenhuma discussão final. Apenas o silêncio da tristeza e o peso de saber que havia sobrevivido à pior dor que um homem pode suportar. Mais tarde, ouvi o caos que deixei para trás. Os gritos de Kelly quando no apartamento vazio enquanto ela encontrava as evidências. As ligações e mensagens frenéticas, oscilando entre a raiva, a negação e os apelos desesperados. Como você pôde fazer isso com a gente? Vamos conversar só mais uma vez. Mas eu já tinha seguido em frente, minha alma esvaziada e finalmente livre. O próximo capítulo já estava se desenrolando. As consequências, a destruição que ela jamais imaginou enfrentar. Mas, para mim, naquele momento, tudo havia acabado. Eu não era o tolo. Eu era o homem que aprendeu a se escolher, mesmo que isso significasse abandonar tudo o que eu já conhecia. E enquanto eu olhava o nascer do sol pela janela do meu irmão na manhã seguinte, percebi, finais,
por mais brutais que sejam, são sempre apenas o começo de algo novo. A história não acabou. As consequências dessa traição se espalhariam por todos os cantos de nossas vidas. Carreiras destruídas, reputações destruídas, famílias forçadas a escolher lados. O que acontece depois, quando a poeira baixar? O verdadeiro custo da traição está apenas começando a aparecer. Acontece que escândalos não se escondem. Quando a verdade finalmente se revela, ela se choca com força implacável, invadindo salas de reunião, salas de estar e todos os lugares onde você se sentia seguro. Para Kelly e Marges, não havia como se esconder da avalanche que eu desencadeei. Os papéis do divórcio foram entregues no escritório de Kelly numa manhã cinzenta de segunda-feira, junto com cópias de todas as mensagens, fotos e cronogramas que ela pensava ter escondido habilmente. Sussurros percorreram os corredores antes mesmo que ela pudesse terminar de ler minha carta. Os colegas pararam de encará-la. Seu supervisor, antes um mentor, a chamou para uma reunião tensa e silenciosa. Em poucas horas, o acesso de Kelly foi revogado, caixas foram embaladas em silêncio, sua carreira, a brilhante conquista pela qual ela havia sacrificado tudo, desapareceu em uma única tarde. Para Marges, as consequências atingiram como um marmoto. O Recursos Humanos estava à espera. O padrão de sua manipulação, já suspeito, tornou-se inegável. À medida que outros funcionários, encorajados pelo escândalo, apresentavam suas próprias histórias, a reputação de Marges ruiu. Na sexta-feira, sua mesa estava vazia, e a notícia se espalhou pelo setor: não o contratem, não confiem nele. Em uma empresa obcecada por imagem, ele se tornou instantaneamente tóxico, um pária no próprio mundo que ele costumava governar. Mas a repercussão pública foi só o começo. Kelly se viu rejeitada por amigos que antes invejavam sua ambição. Priya, sua confidente de língua afiada, tentou ligar a princípio, mas até ela se afastou depois que os detalhes se tornaram públicos. A família de Kelly, devastada e furiosa, recusou-se a tomar partido, mas deixou clara sua decepção. Os jantares de domingo em casa tornaram-se tensos, o olhar de seu pai carregado de tristeza, sua mãe mal conseguindo olhá-la nos olhos. Os boatos se intensificaram online, alimentados por algumas postagens descuidadas e pela insaciável rede de boatos digitais. O nome Kelly virou trending topic pelos motivos errados: escândalo no escritório, destruidora de lares, traidora. A solidão se instalou, vívida e absoluta. Os dias se passaram em silêncio, ofertas de emprego evaporaram, currículos foram ignorados e até mesmo velhos amigos com quem ela cresceu hesitaram em responder às suas mensagens. Enquanto isso, comecei minha própria cura com a ajuda de pessoas que realmente se importavam. Derek e Liz me convidavam para todos os domingos de futebol americano, meu irmão me deixava ficar no sofá dele o tempo que eu precisasse, colegas de trabalho cobriam meus turnos. Até o Sr. Walker deixava uma cerveja gelada na minha porta com um bilhete: dias melhores virão. Comecei terapia, 1 hora por semana de dolorosa honestidade que aos poucos foi eliminando a vergonha, a amargura, a necessidade implacável de entender o porquê. Houve noites sombrias em que quase respondia às inúmeras mensagens e ligações da Kelly, primeiro furiosa, depois implorando, depois apenas pedindo perdão em voz baixa. Mas me contive. Agora eu entendia. Às vezes, o encerramento não é uma conversa, mas a escolha consciente de seguir em frente, mesmo com a dor e a raiva queimando no peito. As consequências continuaram. Em dado momento, Kelly apareceu na casa do meu irmão, com os olhos vermelhos, soluçando na chuva. Ela implorou por uma chance de se explicar, de se desculpar, de voltar no tempo. Eu escutava, agarrando o batente da porta, sentindo cada lembrança antiga doer. Você destruiu tudo, Kelly. O que quer que eu diga? Ela não teve resposta, e o silêncio entre nós disse mais do que qualquer discussão poderia dizer. Mesmo com o passar dos meses, os tremores persistiam. Kelly lutava para encontrar trabalho. Ouvi dizer que ela se mudou para a casa de um primo fora da cidade, trabalhando no varejo, tentando recomeçar com um sobrenome diferente. Marges saiu da cidade, e seu LinkedIn virou um cemitério de recomendações que não importavam mais. Em todos os sentidos que contavam, o mundo que havíamos construído havia desaparecido. E, no entanto, tão profundamente quanto a dor gravada em nossas vidas, comecei a sentir algo mais florescer, algo parecido com esperança. A cura não foi fácil, mas foi implacável. Aos poucos, recuperei pequenas alegrias, uma corrida matinal no parque, uma piada compartilhada no trabalho, um jantar tranquilo onde ninguém mentia. Mas a jornada não havia terminado. O passo final não era apenas sobreviver aos destroços, era aprender a reconstruir, mais forte desta vez, sobre alicerces que eu mesmo construiria. Da ruína, o verdadeiro crescimento é possível. Quando você perder tudo o que considerava importante, o que escolherá para construir em seguida? A resposta, no fim das contas,
é onde reside a verdadeira redenção. Há um silêncio peculiar que preenche a vida depois que a tempestade passa, um silêncio tão completo que quase dói. Só naquelas primeiras semanas, depois que o drama do tribunal passou e as fofocas se acalmaram, eu acordava todas as manhãs em um apartamento novo, cercado por caixas e comodos equantes. Em alguns dias, eu me sentia como um fantasma vagante pelo que restava da minha antiga vida. Eu ouvia a risada de Kelly na cozinha vazia, às vezes meio que esperando ouvir o tilintar das chaves e seu suave cantarolar ao nascer do sol. Mas o passado nunca retornou. Ele apenas assombrava os limites da minha solidão. Aprendi que a cura não é rápida. Não é um único momento de clareza, mas uma centena de pequenas escolhas todos os dias: escolher sair da cama, comer, ligar para um amigo, sair e deixar o sol bater no seu rosto, mesmo quando as memórias ameaçam te afundar. Meu irmão, sempre afiado e implacável, era uma presença constante. Este não é o fim da sua história, cara, ele me lembrava em nossas corridas semanais. É a parte ruim do meio, claro. Mas você decide o que vem a seguir. A terapia ajudou. Sentada naquela sala suavemente iluminada, me vi desfazendo da raiva, de Kelly, de Marges, de mim mesma por não ter percebido os avisos antes. A culpa deu lugar às lágrimas, à raiva, à aceitação silenciosa. Derek e Liz, firmes como sempre, me arrastaram para o seu círculo familiar, churrascos, noites de cinema, fins de semana de voluntariado no centro comunitário. Lentamente, a vida se reconstruiu, tijolo por tijolo, relutante. Ainda assim, a dor persistia como uma velha cicatriz. Tudo me lembrava do que havia sido perdido. Às vezes, eu temia nunca mais arriscar meu coração. Mas, aos poucos, a paz se instalou. O mundo não terminou com a traição, ele simplesmente seguiu em frente sem a minha permissão, me convidando a voltar. Eu encontrava prazer na rotina, corridas matinais, café de domingo no parque, horas mergulhada em livros que eu havia esquecido que amava. A solidão se suavizou em autoconfiança. A amargura, em uma espécie de sabedoria silenciosa. Num dia fresco de outono, revi Kelly, inesperadamente, do lado de fora de um supermercado do outro lado da cidade. Ela parecia mais velha, e o cansaço em seus olhos era um espelho do meu de meses antes. Ela ofereceu um sorriso hesitante, um pedido de desculpas sussurrado, palavras carregadas pelo vento como um refrão triste de outra vida. Pela primeira vez, senti apenas gratidão pelo espaço entre nós. Espero que você esteja melhor, John. Espero mesmo. Assenti, desejando-lhe boa sorte, sabendo que não precisava de mais nada além daquele breve e gentil momento de encerramento. Percebi que o verdadeiro encerramento não vem de desculpas ou despedidas elaboradas. É uma decisão, uma linha traçada entre o que um dia te destruiu e tudo o que você se recusa a deixar-te destruir novamente. Escolhi recuperar pequenas alegrias roubadas pelo caos. Aprender a cozinhar para mim mesma, viajar para o interior do estado com a família de Derek, ser voluntária em um abrigo local onde o simples ato de ajudar os outros lentamente consertou o que estava quebrado. Há dias em que o passado retorna, bruxuleando em sonhos ou em uma música no rádio. Mas a tristeza não domina mais a minha vida, ela simplesmente me lembra o quão longe cheguei. Olhando para trás, vejo que a traição não foi apenas um fim, mas um começo inesperado. O eu que um dia perdi para o amor e a confiança agora é temperado pela resiliência, aguçado pela compreensão duramente conquistada. Não sou o homem que era, nem a pessoa que se desfez. Sou alguém novo, mais forte, mais gentil, sábio o suficiente para reconhecer que a felicidade é algo que você constrói dentro de si, pedaço por pedaço. E talvez, um dia, eu volte a confiar, com cautela, mas com coragem, pronta para amar de olhos bem abertos. Até lá, a vida basta. Em noites tranquilas ao lado de uma lareira crepitante, cercada por amigos que nunca me abandonaram, eu me lembro, sobreviver não é só seguir em frente. É se tornar alguém que aquelas velhas feridas jamais poderão curar novamente. Porque algumas histórias não são sobre encontrar o final perfeito, mas sobre escolher recomeçar, nos seus próprios termos. E essa, no final, é a maior vitória de todas. Muito obrigada por terem dedicado seu tempo para assistir a este vídeo e por se juntarem a mim nesta jornada tão pessoal. Seu apoio realmente significa muito. Se esta história tocou vocês, ou se encontraram algo significativo aqui, por favor, considerem curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Suas opiniões são importantes, adoraria ouvir seus comentários e sugestões para ajudar este canal a crescer e melhorar. Cada comentário e apoio me motiva a continuar criando conteúdo relevante. Obrigada novamente por estarem aqui e aguardo ansiosamente para me conectar com cada um de vocês.